Fala galera do Academia de Campeões, eu vim aqui hoje falar sobre um assunto que muitas pessoas pedem pra mim e eu verifico aqui no meu celular. É um assunto que as pessoas ficam lá pedindo. Joel, fala, o que você faria se você tivesse que começar tudo de novo? Se você perdesse todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, se você tivesse realmente que começar do zero? O que você faria? Eu achei muito interessante. Aliás, se você quiser mandar mais material pra mim, sugestão de pauta, sugestão de conteúdo, pode mandar. Eu achei muito interessante mesmo, então hoje eu resolvi fazer este vídeo. Então aproveita, se você não está inscrito no canal, se inscreva, aciona aqui o sininho, dá um joinha, compartilha, comenta, que isso vai ajudar muito esse vídeo a chegar para mais pessoas, ok? Bora lá começar a Academia de Campeões. Esse é um assunto muito importante e eu vou te falar que eu tô aqui refletindo pra caramba. O que eu faria mesmo, né? Mesmo, de verdade, se eu tivesse que começar tudo de novo? Olha, se eu tivesse que começar tudo de novo, a primeira coisa que eu faria, eu pediria ajuda. Eu pediria ajuda. Tem muitas pessoas que querem fazer as coisas sozinhas. Aliás, tem uma frase, eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas eu gosto muito. Se você quiser chegar rápido, vá sozinho, mas se você quiser chegar mais longe, vá acompanhado. Mas se eu tivesse na minha frente uma situação caótica onde eu não tivesse mais nada ou pouquíssimas coisas, a primeira coisa com certeza que eu ia fazer ia ser pedir ajuda. Eu ia recorrer aqui no meu telefone e eu ia ligar, eu ia mandar mensagem para vários amigos meus. E eu ia pedir ajuda. Aliás, isso já aconteceu na minha vida, tá? Isso já aconteceu na minha vida. Eu ia pedir ajuda, eu ia pedir conselho, eu ia pedir um bate-papo, uma palavra amiga, eu ia pedir um conforto e também eu ia pedir uma oportunidade. Porque tem uma coisa muito importante, você até pode perder o teu dinheiro, os seus patrimônios, né? De repente um carro, uma casa, uma moto, bens materiais. Você pode até perder o seu emprego, você pode ser demitido, ou você pode ser um empreendedor e a sua empresa quebrou. Mas se você tiver seu nome, você não perdeu nada. Você não perdeu absolutamente nada. Eu não estou te falando de nome do Serasa ou não, de teu nome inativado ou não, porque até isso você tem condições de levantar. Eu estou te falando a tua hombridade, eu estou falando a sua dignidade, o respeito das pessoas. Porque se você faz o bem para as pessoas, se você melhorou as pessoas, se você de alguma maneira, através do teu trabalho, ajudou as pessoas, você tem um nome. E o nome é muito importante, porque o nome a gente leva um tempão, né, para construir. A gente fica lá, levando um tempão para construir, e se a gente não olha para isso, para o nosso maior patrimônio, que é o nosso maior bem, que é o nosso nome, isso aqui, quebra muito rápido. Então a primeira coisa definitivamente que eu faria, eu ia pedir ajuda para os meus amigos. A segunda coisa, se eu tivesse que começar tudo do zero, independente se eu estou devendo ou não, eu iria voltar a fazer a coisa que fez eu começar na minha carreira profissional. Eu ia voltar para as bases. Eu ia voltar a ser um professor, minha base foi essa, de educação física, que dava aula de natação. Eu ia fazer isso. Eu ia fazer isso mesmo. Eu ia voltar, olha, você perdeu tudo, seu negócio quebrou, você vai ter que agora levantar. E então eu falei, bom, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, aquilo que me dá dinheiro rápido, naquilo que eu tenho formação, naquilo que eu tenho uma expertise, que eu tenho respeito, que eu tenho autoridade. Eu iria fazer, eu ia voltar a dar aula de natação sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, porque não existe vergonha em você voltar para suas origens. Eu ia voltar a fazer aquilo. Exatamente o que eu sei fazer e da onde eu realmente saí. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, que é o único medo que eu tenho na minha vida é medo de esquecer de onde eu vim. Então, se eu esquecer de onde eu vim, eu vou estar correndo sérios riscos, sérios mesmo. Então, a segunda coisa que eu faria, eu voltaria a trabalhar na área que eu comecei. Terceira coisa que eu faria, eu colocaria o olhar empreendedor naquela área que eu comecei. Eu ia ficar pensando assim, como que eu posso fazer ou quais coisas eu tenho que fazer para ser mais valorizado ainda, ter mais destaque e as pessoas estarem dispostas a me pagarem mais, a me gerarem mais oportunidade ou me colocar num lugar onde eu realmente possa ter aí uma certa evidência, um certo destaque. Eu ia colocar o olhar empreendedor. Com certeza eu ia colocar o olhar empreendedor e eu ia de alguma maneira empreender. Empreender não é abrir empresa.
empreender não é ter CNPJ, é muito mais. Eu acredito que empreender é você ter uma ideia e essa ideia é colocada em ação e que solucione um problema ou que melhore uma situação. Ou tem algo acontecendo e que não tem solução, ou que precisa de uma solução, ou tem algo acontecendo que se você colocar uma ideia empreendedora, aquele algo melhora. Então, por exemplo, uma vez eu ouvi de um amigo meu que os brasileiros eles são muito criativos, mas não necessariamente eu preciso ser uma pessoa criativa, eu posso ser uma pessoa inovadora. As duas coisas, embora serem parecidas, elas não são iguais. O cara que cria, ele sai do zero, ele faz uma coisa nova, ele faz uma coisa que não existe. O cara que inova, a pessoa que inova, não, ela faz melhor uma coisa que já existe. Ela só aprimora, ela só refina. E os aprimoradores, eles também têm muito destaque e isso pode ser olhado como de uma maneira empreendedora. Acho que a quarta coisa que eu faria, com certeza, eu pensaria onde que eu quero chegar, eu lembraria que eu já cheguei e eu atacaria nas coisas principais que me fizeram chegar, nos pilares que me fizeram chegar onde eu cheguei. Eu estava lá em cima e eu tive que recomeçar do zero. Então eu pensaria pelo menos três coisas de fato eu colocaria atenção total, foco total, ação massiva. A primeira coisa é, eu definitivamente pararia de fazer as coisas que me deixam fraco. Então tudo aquilo que me deixa frágil, que me fragiliza, eu pararia de fazer. Definitivamente. Então pode ser assim, por exemplo, uma pessoa quebrou porque está tendo muita dívida, eu eliminaria as dívidas. Uma pessoa teve que começar tudo do zero porque ela estava num ambiente ruim, se envolveu num escândalo, eu já mudaria o meu ambiente. Uma pessoa que, por exemplo, tem um problema de saúde, o problema de saúde fez com que ela tivesse que voltar a estaca zero, independente do que foi. Então eu cuidaria muito da minha saúde, saberia que tipo de atividade, comportamento e pensamento eu deveria fazer para cuidar da minha saúde. Então a primeira coisa que eu faria nesse quarto elemento seria, vou eliminar tudo que me fragiliza. A segunda coisa, eu tomaria uma decisão irreversível e não colocaria plano B. Porque as pessoas elas sofrem muito porque elas têm plano B, plano C, plano D. Isso é muito ruim mesmo. Porque você tem um foco, o seu foco é um olhar único para uma determinada coisa e você tem uma quantidade finita de energia. E essa quantidade finita de energia que você coloca em plano A, plano B, plano C, plano D, no final das contas, você distribui aquele 100% de energia em diversas áreas. E outra coisa que é importante a gente pensar, quantas pessoas você conhece que realmente tiveram um destaque numa área de atuação e que tiveram vários planos? As pessoas não têm vários planos. Muitos planos é ruim. Então eu eliminaria de fato o plano B, eliminaria o que me fragiliza, pensaria assim, o que eu quero, por que eu quero, para quando, o que eu quero isso, por que eu quero, por quê, por que isso é importante para mim, o que tem por trás, qual é o real motivo disso tudo. Eu deixaria esse porquê muito forte para ele suportar qualquer como. Uma das premissas, dos pilares que eu tenho de performance é o seguinte, um bom porquê suporta qualquer como. E a última coisa é, em quanto tempo eu quero? Tá bom, eu quero isso em tanto tempo, é isso que eu quero e esse é o motivo, esse é o real motivo que eu realmente desejo ardentemente essa mudança. Porque eu tenho que renascer, porque eu tenho que voltar e eu tenho que retornar. Aí eu simplesmente moveria todos os meus esforços para um ambiente adequado. Eu não iria tentar mudar o ambiente que eu tô. Eu iria para o ambiente que já tem isso que eu quero desenvolver ou para onde eu quero retornar. Se eu tivesse que mudar de país, eu iria pensar em estratégias para mudar de país. João, mas você não tem dinheiro. Então eu ia criar o dinheiro, pegar o dinheiro e sair do país. Se eu tivesse que mudar de cidade, mas eu não tenho dinheiro ainda para mudar de cidade. Eu ia criar o dinheiro, pegar esse dinheiro e sair da cidade. Mas como? Porque eu ia dar o tempo, não tem plano B, eu ia pegar os recursos necessários para ir para um ambiente certo. Porque eu não ia depender de força de vontade, porque eu não ia precisar ter força de vontade. No ambiente certo, eu não preciso fazer força, o ambiente faz a força por mim. Eu não ia precisar ficar discutindo o sexo dos anjos com pessoas que pensam coisas diferentes. Não, eu ia estar lá com as pessoas que agem, que pensam, que são feitas, que querem coisas muito parecidas, que querem coisas muito similares à minha. Esse lugar, ele retiraria de mim o meu maior talento, ele retiraria de mim uma força, um potencial que eu mesmo desconheço. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida hoje, e esse vídeo também pode ajudar alguém que você conhece que está passando alguma dificuldade na sua vida hoje, pode ser que você tire uma conclusão da seguinte maneira. No final das contas, o que isso tudo pode me ajudar? Isso veio me ensinar o quê? Qual é a lição que eu tenho para tirar sobre esse acontecimento? É a maneira como a gente vê e o significado que a gente dá para as coisas. Repito,
Não existe nada na vida irreversível, a não ser a morte. E outra coisa, todo mundo é capaz de aprender e não existe a hora certa para você começar nada. A hora é agora, o lugar é exatamente esse que você está e os recursos são exatamente esses aí que você tem. Esse é o vídeo que eu queria falar para você, um vídeo muito importante para mim. Enquanto eu estava falando, eu estava refletindo sobre ele. Deixa um comentário aqui, deixa aqui uma mensagem para mim. Eu quero ler o que você disse, eu quero ver o que você está passando. Coloca também outras dicas que você acredita que pode te ajudar. Já coloca um conteúdo sobre esse assunto aqui no Academia de Campeões, porque eu fico sempre falando sobre performance, mas aqui eu estou falando sobre um outro assunto e eu gosto muito de falar sobre esse assunto para você também, ok? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.